Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Meu ex-namorado racista está noivo de outra mulher negra e quando tento alertá-la, ele me chama de ex-rancorosa. Olá, tenho 32 anos e conheci Bruce, de 35, em 2020, na festa de inauguração da casa de um amigo. Eu tinha acabado de começar um novo trabalho como gerente de marketing em uma empresa de tecnologia, enquanto ele trabalhava como engenheiro de software em outra firma. Ele havia se mudado para os Estados Unidos vindo da França há cerca de 8 anos e ainda tinha aquele sotaque encantador que, admito, foi o que inicialmente me atraiu. Na noite em que nos conhecemos, ele parecia tão diferente de qualquer outra pessoa com quem eu já tivesse saído. Bruce podia falar sobre arte, política, viagens, praticamente de tudo. Ele tinha aquele ar sofisticado que me fazia sentir especial quando me dava atenção. Olhando para trás, percebo que deveria ter notado como ele sempre direcionava nossas conversas para minha raça, fazendo perguntas sobre meu cabelo, minha família e minhas experiências como mulher negra. Na época, achei que ele estava apenas sendo culturalmente consciente e interessado. Nosso primeiro encontro foi em um restaurante francês elegante. Ele fez os pedidos por mim em francês, algo que achei romântico na época, mas que agora reconheço como uma atitude controladora. Durante toda a noite, ele me dizia o quanto eu era diferente de outras mulheres que ele havia conhecido nos Estados Unidos. Especificamente, mencionou que eu me comportava mais como uma mulher europeia. Naquele momento, tomei isso como um elogio, ignorando que ele basicamente estava dizendo que ser europeia era sinônimo de ser melhor. As coisas avançaram rapidamente depois disso. Em 6 meses, praticamente morávamos juntos. Bruce ficava na minha casa quase todas as noites, alegando que seu apartamento ficava muito longe do trabalho. Ele começou a fazer pequenos comentários aqui e ali sobre meus amigos e minha família. Dizia coisas como seu pai é tão articulado, como se fosse surpreendente que um homem negro pudesse se expressar bem, ou comentava que minha prima, que trabalhava em um banco, provavelmente havia conseguido um emprego por causa de cotas de diversidade. Os sinais estavam todos lá, mas eu continuava justificando o comportamento dele. Quando assistíamos a filmes, ele reclamava se houvesse muitos atores de minorias, dizendo que Hollywood estava apenas tentando ser progressista. Se eu o confrontava, ele dizia que eu estava sendo muito sensível e que na França, as pessoas sabiam lidar com piadas sobre raça. Os incidentes continuaram a se acumular. Uma vez, estávamos em um shopping e um grupo de adolescentes negros estava fazendo barulho e se divertindo. Bruce segurou meu braço e disse que deveríamos ir embora porque eles pareciam perigosos. Quando confrontei, ele disse que estava apenas sendo protetor e que as estatísticas apoiavam suas preocupações. As coisas pioraram no nosso segundo ano juntos. Em nosso restaurante favorito, nossa garçonete, uma mulher muçulmana usando hijab, anotou nosso pedido. Assim que ela saiu, Bruce começou a murmurar que eles estão tomando o controle e que deveriam voltar para o próprio país. Fiquei chocada e o confrontei ali mesmo. Ele tentou rir, dizendo que era apenas uma piada e que eu não entendia o humor europeu. O verdadeiro ponto de ruptura começou quando minha prima foi aceita na escola de medicina. Ela tinha trabalhado incrivelmente duro, mantendo uma média perfeita e realizando extensas pesquisas. Na celebração em família, Bruce teve o descaramento de dizer, autossuficiente para todos ouvirem, que as escolas de medicina realmente estão abaixando os padrões hoje em dia por causa da diversidade. Toda a minha família ficou em silêncio. Eu estava mortificada. Após aquele jantar, tivemos uma grande discussão sobre nos mudarmos oficialmente para morar juntos. Ele queria que eu deixasse meu emprego, dizendo que não era natural uma mulher ganhar mais dinheiro do que seu homem. Quando me recusei dizendo que minha carreira era importante para mim, ele explodiu, me chamou por um insulto racista e disse que eu estava apenas provando os estereótipos sobre mulheres negras serem difíceis. Fui embora imediatamente e o bloqueei em todos os lugares. Nas semanas seguintes, descobri coisas ainda mais perturbadoras. Sua colega Lisa entrou em contato comigo e compartilhou que Bruce fazia piadas racistas no trabalho quando não havia pessoas de cor por perto. Ele imitava sotaques asiáticos e fazia comentários sobre sua namorada negra sendo uma das boas. Outra ex dele, uma mulher asiática, também me contatou, dizendo que teve uma experiência semelhante, com ele tendo um fetiche pela sua raça. Agora, através de amigos em comum, descobri que ele está saindo com Tracy, uma pediatra negra conhecida por seu trabalho em comunidades carentes. Ela organiza acampamentos médicos em bairros de minorias e defende o melhor acesso à saúde para essas comunidades. A ironia é dolorosa. Bruce tem comparecido a esses eventos com ela, desempenhando o papel de europeu progressista e esclarecido. Semana passada, uma amiga em comum, Sarah, me mostrou o anúncio de noivado deles no Facebook.
O anel na foto é exatamente o mesmo com o qual ele me pediu em casamento e que devolvi quando terminamos. Me dá náuseas pensar em como ele provavelmente está dizendo as mesmas coisas a ela sobre ser diferente de outras mulheres negras, enquanto secretamente despreza sua raça. Tenho capturas de tela de suas mensagens racistas, gravações de algumas de suas opiniões e múltiplas testemunhas de seu comportamento. Uma parte de mim se sente moralmente obrigada a avisar Tracy sobre o que ela está se metendo. Ela dedicou sua vida a ajudar comunidades minoritárias e está prestes a se casar com alguém que acredita que seu povo é inerentemente inferior. Mas outra parte de mim se preocupa com como isso será visto. Será que me considerariam apenas uma ex-rancorosa tentando arruinar o novo relacionamento dele? Tracy e Bruce estão juntos há 6 meses, e ele obviamente está interpretando seu papel perfeitamente, comparecendo aos eventos dela, apoiando suas causas, provavelmente dizendo todas as coisas certas. Demorou quase 2 anos para que ele mostrasse sua verdadeira natureza para mim. Sarah acha que eu deveria contar tudo a Tracy, mas meus outros amigos estão divididos. Alguns dizem que eu deveria cuidar da minha própria vida, enquanto outros acreditam que Tracy tem o direito de saber antes de se vincular legalmente a um racista. Continuo pensando em como eu gostaria que alguém tivesse me alertado antes. Edição. Obrigada a todos pelas respostas. Muitos estão perguntando por que fiquei com ele por 3 anos apesar dos sinais de alerta. Sei que parece tolice agora, mas ele era extremamente bom em explicar seu comportamento e me fazer sentir que eu estava sendo sensível demais. É vergonhoso admitir quanto tempo deixei que ele me manipulasse e escondesse seu racismo. Atualização 1. Olá. Depois de ler todos os comentários e refletir, decidi que precisava avisar Tracy. Criei uma nova conta de e-mail e passei horas compondo a mensagem perfeita. Incluí capturas de tela das mensagens racistas de Bruce, fotos de incidentes no trabalho e uma cronologia detalhada da minha experiência com ele. Certifiquei-me de incluir datas específicas, locais e testemunhas para mostrar que isso não era apenas uma história inventada por uma ex-rancorosa. Enviei o e-mail tarde da noite e passei os 2 dias seguintes ansiosamente verificando se havia recebido uma resposta. Quando Tracy finalmente respondeu, sua mensagem não era o que eu esperava. Pelo menos não considerando todas as informações que incluí. Ela estava furiosa. O e-mail de Tracy era longo e defensivo, cheio de acusações e raiva. Bruce, sendo o manipulador que é, aparentemente já estava preparado para isso. Segundo Tracy, Bruce já havia contado tudo sobre sua ex-louca e obsessiva, que não conseguia aceitar que ele tinha seguido em frente. Ele a convenceu de que eu estava perseguindo-o e tentando arruinar seus relacionamentos desde que terminamos. Inclusive, ele mostrou versões editadas de nossas conversas antigas por mensagem para sustentar sua história. Tracy disse que Bruce foi completamente aberto sobre nossa relação e como terminou porque eu não conseguia lidar com sua honestidade sobre questões raciais. Ela escreveu que Bruce havia crescido enormemente desde que saiu comigo, detalhando como agora ele participava ativamente de iniciativas de justiça racial. Tracy mencionou que Bruce estava organizando arrecadações de fundos para os acampamentos médicos que ela lidera em bairros predominantemente negros. Ao que parece, ele também doou quantias significativas para instituições de caridade focadas em minorias e estava aprendendo sobre racismo sistêmico por meio de livros e workshops. O que realmente me impactou foi quando ela atacou minha carreira. Disse que Bruce contou a ela como consegui meu emprego em marketing graças a uma contratação por diversidade e sugeriu que minha amargura se devia ao fato de ele estar com uma mulher negra realmente bem-sucedida. Suas palavras refletiam perfeitamente o racismo de Bruce, o que me deixou enojada. Tracy já estava repetindo os argumentos dele sem nem perceber. Depois de seu e-mail, me senti derrotada, mas sabia que precisava tentar mais uma vez. Entrei em contato com Lisa, a ex-colega de Bruce que havia testemunhado seu comportamento racista no trabalho. Lisa havia deixado recentemente a empresa e se sentia mais confortável em falar. Ela aceitou entrar em contato diretamente com Tracy e compartilhar suas experiências. Lisa enviou a Tracy um e-mail detalhado descrevendo vários incidentes. Contou sobre a vez em que Bruce fez piadas racistas durante uma reunião de equipe, achando que não havia pessoas de cor presentes. Descreveu como ele zombava dos sotaques de colegas asiáticos pelas costas e fazia comentários sobre o cheiro da comida deles. Incluiu capturas de tela de mensagens inapropriadas no chat do trabalho, onde Bruce havia compartilhado memes racistas. A resposta de Tracy foi rápida e dura. Ela bloqueou tanto Lisa quanto eu em todas as plataformas de redes sociais. Em seguida, fez uma longa postagem pública no Facebook sobre ex-namoradas tóxicas que não conseguem suportar ver relacionamentos interraciais bem-sucedidos. Tracy escreveu sobre como algumas pessoas escondem seu próprio racismo acusando os outros e que ela não deixaria o ciúme de ninguém arruinar sua felicidade.
Os amigos dela inundaram a sessão de comentários com apoio, chamando-me, embora não diretamente pelo nome, de uma ex-amargurada e ciumenta que precisava seguir em frente. Alguns até sugeriram que eu precisava de ajuda mental por estar tão obcecada com o novo relacionamento do meu ex. A ironia de me acusarem de racista enquanto defendiam um verdadeiro racista era dolorosa. Ontem, Sarah me contou que Bruce e Tracy decidiram adiantar a data do casamento. Em vez de se casarem no próximo ano, como planejado originalmente, agora estão correndo para fazer a cerimônia em 3 meses. Não consigo evitar sentir que essa é a maneira de Bruce prendê-la mais rapidamente, agora que sabe que as pessoas poderiam tentar alertá-la sobre ele. Então, ontem à noite, recebi uma mensagem de texto de um número desconhecido. Era Bruce. Seu texto foi exatamente o que eu esperava, ameaçador e racista. Ele escreveu que eu estava apenas provando tudo o que ele sempre disse sobre mulheres negras sendo dramáticas e causando problemas. Disse que estava demonstrando porque ele preferia sair com mulheres negras educadas e profissionais como Tracy em vez de garotas do gueto, como eu. Bruce ameaçou me processar por difamação se eu tentasse entrar em contato com Tracy novamente ou espalhasse mais mentiras sobre ele. Ele afirmou que havia guardado todas as nossas comunicações e provaria que eu estava perseguindo. A mensagem terminou dizendo que ele estava feliz por eu estar mostrando minhas verdadeiras cores, porque isso fazia Tracy confiar ainda mais nele. Guardei a mensagem, mas bloqueei o número. Alguns amigos em comum começaram a tomar o lado de Bruce, dizendo que eu deveria ter cuidado da minha própria vida. Até mesmo Sarah, que inicialmente apoiou minha decisão de avisar Tracy, agora questiona se fiz a coisa certa. Sinto-me completamente derrotada. Tentei ajudar outra mulher negra a evitar a dor e a humilhação que passei, mas em vez disso, provavelmente a empurrei ainda mais para os braços dele. Bruce conseguiu distorcer tudo para parecer a vítima, como sempre faz. Neste ponto, tudo que posso fazer é dar um passo para trás e esperar que Tracy descubra a verdade antes que seja tarde demais. Só espero que ela não precise experimentar o mesmo racismo e abuso emocional que eu para aprender quem Bruce realmente é. Edição. Obrigada por todas as mensagens de apoio. Para aqueles que perguntaram por que não procurei o RH sobre o comportamento dele no trabalho, Bruce era muito cuidadoso em fazer esses comentários apenas quando não podiam ser provados. Um típico comportamento manipulador. Atualização 2. Na semana passada, recebi uma ligação inesperada de Tracy. Era tarde da noite, e sua voz tremia enquanto ela pedia para nos encontrarmos. Disse que precisava falar sobre Bruce, mas não queria fazê-lo por telefone. Combinamos de nos encontrar em uma pequena cafeteria do outro lado da cidade, longe dos lugares habituais de Bruce. Quando vi Tracy na cafeteria, ela parecia profundamente abalada. A primeira coisa que fez foi pedir desculpas. Disse que se sentia horrível pela forma como respondeu à minha tentativa de aviso. Em seguida, começou a me contar o que havia acontecido desde nossa última interação. Tudo começou em um jantar em família há 3 semanas. O irmão mais novo de Tracy, que é muito envolvido no ativismo por justiça social, estava falando sobre o movimento Black Lives Matter e os casos recentes de brutalidade policial. Bruce, que geralmente seguia o fio dessas conversas, começou a parecer visivelmente incomodado. Quando o irmão de Tracy pediu sua opinião sobre um incidente recente, Bruce explodiu. Disse que as pessoas precisavam parar de jogar a carta racial para chamar atenção e que a polícia não teria problemas com comunidades que se comportassem adequadamente. Tracy contou que inicialmente o defendeu, dando desculpas de que ele estava estressado no trabalho. Mas aquele jantar abriu seus olhos para outras coisas. Durante a arrecadação de fundos para seu acampamento médico na semana seguinte, Bruce fez vários comentários problemáticos. Quando uma mãe de 3 filhos falou sobre as dificuldades para acessar atendimento médico, Bruce comentou em voz alta que essas comunidades precisavam parar de esperar esmolas e começar a assumir responsabilidade por si mesmas. O verdadeiro ponto de ruptura ocorreu no fim de semana passado. Tracy estava limpando seu apartamento enquanto Bruce estava na academia. Ela encontrou seu antigo telefone em uma gaveta e notou que ele ainda estava ligado. Enquanto manuseava, acidentalmente abriu o chat de WhatsApp dele com seu amigo Jean, da França. As mensagens estavam todas em inglês, porque já estava praticando o idioma, o que permitiu que ela as lesse. O que Tracy encontrou a fez se sentir fisicamente enjoada. O chat estava cheio de piadas racistas e comentários degradantes sobre mim e sobre ela. Bruce referia-se a nós como suas coleções exóticas e fazia piadas sobre como conseguiu fazer 2 mulheres negras educadas caírem em seu jogo. Ele nos chamava de seus experimentos sociais e fazia comentários repugnantes sobre como nunca teria filhos mestiços, porque não queria diluir seu legado. Tracy me mostrou algumas das mensagens no telefone. Havia uma em que ele se gabava de como estava usando minha tentativa fracassada de aviso para fortalecer sua posição com ela.
Nos chamou de estúpidas por cair em sua atuação progressista. Outra mensagem falava sobre como namorar mulheres negras bem-sucedidas o fazia aparecer bem no trabalho, porque isso abria portas. Quando Tracy confrontou Bruce sobre as mensagens, ele usou todo o repertório de manipulação. Primeiro, tentou afirmar que as mensagens eram falsas. Depois, chorou e pediu desculpas, jurando que procuraria terapia e mudaria. Quando isso não funcionou, ele ficou agressivo, chamando-a de insultos raciais e dizendo que ela estava confirmando todos os estereótipos sobre mulheres negras. Tracy conseguiu gravar alguns desses insultos em seu telefone. Agora, Bruce está em uma campanha para salvar sua reputação. Está dizendo a todos que Tracy e eu conspiramos para destruí-lo, porque estamos com inveja de seu sucesso. Ele está enfatizando seu status de imigrante, alegando que está sendo atacado por ser francês e não entender a cultura americana. Sua família na França se uniu, publicando longos textos no Facebook sobre racismo reverso e como as mulheres americanas são sensíveis demais. Algumas pessoas realmente acreditaram nele. Alguns de nossos amigos em comum tomaram seu lado, dizendo que estamos sendo muito duras e que todo mundo comete erros. Sua empresa está oficialmente investigando a situação, mas ele já está dizendo a todos que é vítima de uma caça às bruxas. Tracy me pediu para jantar na próxima semana. Disse que precisa de alguém que entenda o que aconteceu, não apenas o racismo, mas também o gaslighting e a manipulação que o acompanharam. Aceitei me encontrar com ela. Apesar de tudo que Bruce nos fez passar, talvez algo bom possa sair disso, se nos apoiarmos mutuamente. Sinto-me aliviada por Tracy ter descoberto a verdade antes de se casar, mas estou furiosa que Bruce ainda está por aí, provavelmente buscando sua próxima vítima. Pelo menos agora somos duas para alertar outras pessoas sobre quem ele realmente é. Edição. Algumas pessoas estão perguntando sobre tomar ações legais. Tanto Tracy quanto eu estamos documentando tudo, caso o comportamento dele escale. Atualização 3. Olá, os últimos meses têm sido uma verdadeira jornada. Tracy e eu temos nos encontrado regularmente, geralmente 2 vezes por semana, para tomar café ou jantar. O que começou como uma conexão baseada em trauma compartilhado se transformou em uma amizade genuína. Descobrimos que temos gostos semelhantes em música, ambas amamos trilhas na natureza e compartilhamos o mesmo senso de humor. É estranho como algo bom surgiu de uma situação tão horrível. No mês passado, uma colega de Tracy no hospital mencionou que Bruce havia começado a sair com uma nova residente de cardiologia, uma médica latina chamada Camila. Quando Tracy descobriu, não hesitou, foi imediatamente até Camila e mostrou nossas provas. Apresentou as gravações das coisas racistas que Bruce disse, capturas de tela de suas mensagens com Jean e nossas experiências documentadas. Desta vez, o aviso funcionou. Camila terminou o relacionamento com Bruce no mesmo dia. Bruce perdeu completamente o controle depois disso. Ele publicou um longo texto racista no Facebook, afirmando que as mulheres de minorias nos Estados Unidos estavam conspirando contra os homens europeus. Usou vários insultos e discursou sobre superioridade racial. Sua máscara caiu completamente. A postagem circulou rapidamente em nossos círculos sociais antes que ele pudesse apagá-la. O Departamento de Recursos Humanos da empresa de Bruce viu a postagem e o suspendeu imediatamente enquanto conduzia uma investigação. Após sua suspensão, mais pessoas começaram a aparecer. Lisa não foi a única a testemunhar seu comportamento racista no trabalho. Vários colegas compartilharam histórias sobre comentários e piadas inapropriadas que ele fez. Outras 2 mulheres de cor com quem ele teve breves relacionamentos também entraram em contato, compartilhando experiências semelhantes. A família de Bruce na França ainda o defende. Sua irmã, especialmente, publicou textos sobre como a cultura do cancelamento nos Estados Unidos estava prejudicando a saúde mental de Bruce. Sua mãe continua enviando mensagens agressivas para Tracy e para mim, culpando-nos por arruinar a vida de seu filho. Nós as bloqueamos em todas as plataformas. A maioria de nossos amigos em comum finalmente viu Bruce pelo que ele realmente é. Sarah organizou um grupo de amigos para nos ajudar a documentar todas as provas de seu comportamento. Criamos uma cronologia detalhada dos incidentes, mostrando seu padrão de fetichização de mulheres de cor. Até mesmo pessoas que inicialmente o defenderam nos pediram desculpas. Tracy e eu decidimos transformar essa experiência em algo significativo. Iniciamos um pequeno grupo de apoio para mulheres que enfrentaram fetichização racial em seus relacionamentos. Nos reunimos mensalmente em um centro comunitário local, e o grupo já cresceu para 15 membros regulares. Parece que há muitas pessoas enfrentando problemas semelhantes, incluindo homens. Quanto a Bruce, soubemos que ele planeja voltar para a França. Sua empresa concluiu a investigação e o demitiu. Ele não conseguiu encontrar outro emprego localmente, após seu racismo se tornar viral na comunidade tecnológica.
Tracy trouxe o anel na semana passada, o mesmo que ele usou para pedir ambas em casamento. Planejamos vendê-lo e doar o dinheiro ao acampamento médico onde Tracy trabalha. Olhando para trás, fico feliz por ter decidido avisar Tracy, mesmo que tenha dado errado no início. Ela me disse que mesmo quando respondeu ao meu e-mail com raiva, uma pequena parte dela começou a prestar mais atenção ao comportamento de Bruce. Disse que meu aviso plantou uma semente de consciência, que a ajudou a reconhecer os sinais de alerta quando começaram a aparecer. No próximo mês, Tracy e eu faremos uma trilha juntas. É bom que algo positivo tenha saído desse caos. Ambas saímos mais fortes dessa experiência e, o mais importante, ajudamos a evitar que outras mulheres caíssem na armadilha de Bruce. Para quem estiver em uma situação semelhante, fale. Pode ser que não acreditem em você no início, mas dizer a verdade sempre vale a pena no final. Edição. Obrigada por todos os prêmios e apoio. Para quem perguntou, sim, instalamos câmeras de segurança só por precaução. Atualização 4. Olá, faço esta atualização para aqueles preocupados de que Bruce pudesse nos fazer algo. Não precisam se preocupar, porque nós não estamos preocupadas. Bruce já deixou o país. Ele voltou para a França, mas além disso foi preso. Agora vou contar o que aconteceu. Depois de encontrar dificuldades para conseguir emprego aqui e de sua visa expirar, Bruce foi obrigado a retornar ao seu país. Isso nos deu um pouco de alívio, porque nunca se sabe o que alguém como ele poderia fazer. Ainda assim, havia o temor de que ele pudesse voltar em algum momento, se conseguisse outra visa. Entretanto, agora que ele enfrenta problemas legais na França, isso será muito difícil. Não sabemos exatamente o que acontecerá, mas ele pode enfrentar acusações e passar um tempo na prisão. Além disso, será extremamente complicado que os Estados Unidos lhe concedam outra visa agora que ele tem antecedentes criminais. E tudo isso é resultado de seu próprio racismo. Junto com alguns amigos, ele atacou um grupo de estudantes de intercâmbio do Chile. Embora eu não tenha certeza absoluta, pode ter sido outro país latino-americano. O que sei é que foi um ataque motivado por questões raciais. Infelizmente para Bruce, um dos estudantes ficou gravemente ferido e precisou ser hospitalizado. Felizmente, o estudante sobreviveu. Porém, durante todo esse tempo, a família de Bruce só tem se preocupado com ele e seus amigos, ao invés de demonstrar qualquer preocupação com o estudante. Se o estudante não tivesse sobrevivido, a situação de Bruce seria ainda pior. A maioria dos comentários da família de Bruce está em francês, e precisei usar ferramentas de tradução para entendê-los. Diferente dos ataques contra mim, que geralmente eram em inglês, o que eu conseguia entender diretamente. Agora podemos respirar tranquilas, sabendo que Bruce não retornará ao país, especialmente considerando que ele está ocupado com problemas muito mais sérios do que nos menosprezar por nossa raça. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Família que me abandonou me convidou para o casamento da minha irmã, mas meu pai me expulsou dizendo que eu era uma vergonha para a família. Olá a todos! Depois de 7 anos de silêncio absoluto, recebi um convite de casamento da minha irmã mais nova, Claire. Sim, aquela Claire, a filha perfeita, a queridinha do meu pai e da minha madrasta, Denise. Aquela com quem eu não falava desde que cortei relações com toda a bagunça tóxica que é a minha família. Quero dizer, é uma audácia, não é? 7 anos de nada. Sem ligações, sem mensagens, sem como vai a vida, e, de repente, sou convidado para este casamento chique e grandioso. Mas não era só o convite. Havia um bilhete escrito à mão ali dentro, com a caligrafia inconfundível de Claire. Ela escreveu que sentia minha falta e queria consertar as coisas. Fiquei olhando para aquilo por muito tempo, tentando entender se era algum tipo de brincadeira. Ela estava falando sério? Depois de tudo o que aconteceu? Depois de como me trataram? E agora ela queria que eu voltasse para a família? Para dar contexto, deixe-me voltar um pouco. Nossa mãe faleceu quando eu tinha 15 anos e Claire tinha 12. Isso nos devastou, como você pode imaginar. Mas, enquanto eu ainda estava tentando processar meu luto, meu pai seguiu em frente. 1 ano depois, ele se casou novamente. Foi aí que Denise entrou, a madrasta saída de um pesadelo. Desde o primeiro dia, ela parecia ter uma missão não dita, apagar todos os traços da minha mãe. Fotos da família sumiram, os itens decorativos favoritos da minha mãe foram empacotados e jogados fora. Eu fiquei arrasado, mas Claire se apegou a Denise como se ela fosse uma salvadora. Não posso culpá-la. Ela era apenas uma criança e precisava de alguém. Mas eu?
Eu não suportava Denise, nem a maneira como ela controlava tudo. As coisas pioraram à medida que fomos crescendo. Quando chegou a hora de eu ir para a faculdade, meu pai se recusou a me ajudar financeiramente. A justificativa dele? Eu precisava me tornar um homem e aprender responsabilidade. Enquanto isso, Claire recebia de tudo: mensalidade da faculdade paga, um apartamento novo, até um carro, tudo bancado sem pensar duas vezes. Eu, por outro lado, fazia malabarismos com empregos de meio período, mal conseguindo sobreviver, tentando construir um negócio de planejamento de eventos do zero. Denise, claro, desdenhava disso, dizendo que era apenas uma brincadeira minha, enquanto Claire era a estrela da família, destacando-se nos estudos e aparentemente merecendo todo o apoio deles. Eventualmente, eu cansei. Depois de anos me sentindo um estranho dentro da minha própria família, cortei relações. Sem confrontos dramáticos, sem brigas grandes, apenas silêncio. Parei de ligar, parei de visitar e foquei em construir minha vida. Me joguei no trabalho e, honestamente, prosperei. Meu negócio cresceu mais do que eu jamais imaginei, e eu finalmente estava em um lugar onde não precisava de ninguém. Nem do meu pai, nem de Denise, nem de Claire. O que nos traz de volta ao convite de casamento. No começo, eu quis jogá-lo no lixo. Por que eu deveria me importar? Eles não se importaram comigo quando eu estava lutando para terminar a escola, quando eu mal tinha dinheiro para comprar comida, quando eu precisava de uma família. Mas algo me impediu. Talvez fosse curiosidade, talvez fosse o bilhete de Claire. Eu não conseguia dizer se ela estava sendo genuína ou se era apenas mais uma manipulação de Denise. De qualquer forma, decidi ir. No mínimo, achei que poderia parecer, ver como as coisas se desenrolavam e sair se ficasse insuportável. Aqui está a questão: eu não planejava ir de mãos vazias. Apesar dos anos de animosidade, eu ainda queria fazer algo bom para Claire. Ofereci ajudar a planejar o casamento dela, sabe, oferecer o serviço completo da minha empresa com um grande desconto. Ela educadamente recusou, dizendo que Denise já tinha cuidado de tudo. Isso doeu um pouco, não vou mentir. Mas, ei, eu fiz a minha parte. Estendi o ramo de oliveira, e a bola estava no campo deles. Lá estava eu, então, me preparando para o grande dia. Sabia que entrar naquele local me mexeria com muitas feridas antigas, mas me convenci de que valeria a pena. Talvez Claire fosse sincera, talvez fosse a maneira dela de se aproximar, de tentar fazer as pazes. Eu não tinha grandes expectativas, mas me agarrei a um fio de esperança. Na noite anterior ao casamento, não consegui dormir. Memórias do passado continuavam vindo à tona. Feriados em que eu ficava à margem enquanto Claire recebia toda a atenção. Conversas em que Denise me diminuía na frente do meu pai. Momentos em que percebi que não fazia mais parte daquela família. Disse a mim mesmo que isso não importava. Eu estava indo ao casamento por Claire, não por eles. E, se as coisas desandassem, eu poderia simplesmente ir embora. Eu não tinha nada a provar para ninguém. Na manhã seguinte, vesti meu melhor terno, entrei no carro e dirigi até o local. Cheguei cedo porque, bem, é assim que sou. Sou um planejador, sempre fui. O lugar era deslumbrante, tetos altos, flores exuberantes, tudo do bom e do melhor. Eles claramente não pouparam despesas. Enquanto caminhava pelas portas, senti uma mistura de nervosismo e desconforto. Era a primeira vez que via minha família em quase uma década. Eles me receberiam, me ignorariam, me atacariam? Eu não fazia ideia. Quando vi Claire, ela estava radiante. Ela veio até mim, me deu um abraço caloroso e agradeceu por eu ter ido. Por um momento, pensei, ok, talvez isso não seja tão ruim. Mas então vi Denise. Ela estava de lado, me observando como um falcão. O sorriso dela não chegava aos olhos, e eu podia dizer que ela não estava feliz com a minha presença. Bem-vindo, disse ela, com a voz carregada de falsa doçura. Ainda tocando aquele negociozinho de festas, hein? Trinquei os dentes e sorri de volta. Está indo bem, obrigado. Ela deu um sorriso sarcástico, claramente desdenhosa, e voltou sua atenção para outra pessoa. Clássica Denise. Ignorei e fui para o meu lugar. A cerimônia foi linda, vou admitir. Claire parecia genuinamente feliz, e por um tempo esqueci de toda a tensão.
Mas, no fundo, sabia que a paz não duraria. Afinal, esta era minha família, e o drama era inevitável. Ao entrar no salão de recepção, eu senti um nó apertar no estômago. Não era o local, porque, sejamos sinceros, o lugar era deslumbrante. Os lustres brilhavam como algo saído de uma revista. As mesas estavam arrumadas com talheres tão polidos que eu conseguia ver meu reflexo, e os arranjos florais pareciam ter sido importados diretamente do paraíso. Não, o nó não era por causa da decoração, mas pelo inevitável. Era a primeira vez que eu enfrentava minha família em quase 7 anos, e eu sabia o que estava por vir. Fiz meu caminho até o quadro de assentos, procurando meu nome. O nó no meu estômago se transformou em uma sensação de afundamento quando encontrei mesa 14. Eu não precisava de um mapa para saber onde isso ficava. Casamentos têm praticamente um roteiro padrão: família imediata nas melhores mesas, depois amigos próximos, em seguida familiares distantes e, finalmente, os restos. A mesa 14 estava firmemente na zona do "não nos importamos se você está aqui". Quando cheguei lá, percebi que a ofensa não era sutil. Meus colegas de mesa eram parentes distantes que eu mal lembrava. Tia Lídia, que constantemente pronunciava meu nome errado e cheirava naftalina, e tio Roger, que passava todas as reuniões familiares falando sem parar sobre sua coleção de moedas. As outras 2 pessoas na mesa? Eu nem sabia quem eram. Enquanto isso, eu avistava os amigos de Claire e a família de Denise confortavelmente acomodados perto da pista de dança. Papai e Denise estavam no centro, naturalmente, desfrutando de seu status VIP autoproclamado. Não pude deixar de rir para mim mesmo. Isso era tão típico deles. 7 anos sem contato, e eles ainda conseguiam deixar claro que eu era um pensamento tardio. Tudo bem. Eu não vim aqui pela disposição dos assentos. Eu vim por Claire, ou pelo menos era o que eu dizia a mim mesmo. Tentei manter a calma. Enchi um copo de água, olhei ao redor da sala e fingi que não estava incomodado. Mas então a primeira bomba da noite caminhou diretamente para minha mesa, papai, e ele claramente estava bêbado. Eu sabia que isso não ia ser uma interação agradável. Papai não faz agradável quando bebe. Ele faz barulhento, rude e completamente inadequado. Fiel ao padrão, ele bateu a mão na mesa, fazendo tia Lídia pular. "O que diabos você está fazendo aqui, Matt?" ele balbuciou. "Você não deveria ter vindo." Fiquei olhando para ele, atordoado. "Eu recebi um convite", disse, tentando manter minha voz calma. "Eu até tirei o convite do bolso como prova. Claire me convidou." Ele bufou. "Você deveria ter ficado onde pertence. Você está aqui só para nos envergonhar, não é? Aparecendo com esse seu negociozinho de festas como se significasse alguma coisa." A voz dele estava ficando mais alta, e eu podia sentir os olhares se voltando para nós. Meu rosto queimava de uma mistura de raiva e humilhação, mas eu fiquei em silêncio. Antes que eu pudesse responder, Denise apareceu ao lado dele, perfeitamente cronometrada, como sempre. "Matt", disse ela, com um tom carregado de falsa preocupação, "você sequer ganha o suficiente para comprar esse terno, ou é alugado?" Ela me deu aquele sorriso presunçoso, como se tivesse acabado de soltar a melhor piada da noite. Olhei para ela, depois para papai, e percebi que não valia a pena. Você não pode argumentar com pessoas assim, especialmente quando estão bêbadas de álcool e da própria superioridade. Então, fiz a única coisa que podia. Levantei-me, ajeitei meu terno e disse, "Com licença." Saí sem dizer mais nada. Mas eu não fui direto para a porta. Queria tomar um momento para clarear minha mente, então andei até o pátio. O ar da noite estava fresco, e por um momento parecia que eu podia respirar novamente. Mas as palavras de dentro ainda ecoavam nos meus ouvidos: vergonha, negociozinho de festas. Meu Deus, eles não conseguiam nem me deixar existir sem me derrubar. Encostei-me no corrimão, olhando para o jardim, tentando decidir o que fazer em seguida. Ir embora e nunca olhar para trás? Voltar para dentro e fingir que nada disso me incomodou? Nenhuma das opções parecia certa. Estava perdido em pensamentos quando ouvi a música começar lá dentro. Alegre, animada, completamente oposta ao que eu sentia. Foi aí que percebi que não podia ficar. Eu não devia nada a essas pessoas, muito menos o meu tempo ou energia.
Fui para dentro novamente, mantendo-me nas bordas da sala para evitar ser notado enquanto saía. Olhei de relance para a equipe do evento. Eles estavam preparando o próximo prato, organizando os pratos com uma eficiência que eu não pude deixar de admirar. Algo sobre eles parecia familiar. Diminui o passo, observando seus movimentos, e foi então que percebi, eu conhecia essas pessoas. Eles não eram apenas membros aleatórios da equipe, eram meus funcionários. Minha mente correu. Minha empresa havia adquirido recentemente um negócio menor de planejamento de eventos, e descobri que este casamento era um dos trabalhos deles. Não é de admirar que a montagem estivesse tão impecável. Era minha equipe fazendo o trabalho. Senti uma mistura estranha de emoções, orgulho, surpresa e, acima de tudo, uma crescente sensação de ironia. Claire e Denise contrataram minha empresa sem nem perceber, ou talvez tenham percebido e simplesmente não se importaram. De qualquer forma, a dinâmica da noite mudou drasticamente. E, pela primeira vez naquela noite, senti que tinha vantagem. Eu me afastei um pouco e tirei o celular do bolso, discando para minha gerente de operações. Quando ela atendeu, mantive minha voz baixa. Ei, uma pergunta rápida, eu disse. Esse casamento, é a gente que está organizando? Houve uma pausa e então ela respondeu, sim. Por quê? Não consegui segurar uma risada. Sem motivo respondi. Só queria confirmar. Desliguei e olhei de volta para a sala. Enquanto eu estava ali, ainda processando o fato de que minha equipe estava conduzindo o casamento onde eu havia acabado de ser humilhado, uma realização me atingiu como um trem em alta velocidade. Tudo os arranjos florais, a iluminação, o serviço de jantar perfeitamente sincronizado, estava sendo executado pela minha empresa. Claire e Denise, consciente ou inconscientemente, me contrataram para dar vida ao casamento dos sonhos delas. Eu não sabia se ria ou gritava. Parte de mim queria entrar de novo na sala e anunciar, ei, adivinhem só? Tudo isso aqui é meu. Mas a parte mais calculista sabia que havia uma maneira melhor de lidar com isso. Afinal, papai e Denise fizeram de tudo para me insultar, me tratando como se eu não pertencesse ali. Se eles não me queriam naquele casamento, com certeza não mereciam o trabalho da minha equipe. Liguei novamente para minha gerente de operações, minhas mãos tremendo, não de medo, mas de adrenalina. Ei, Kate, eu disse, tentando soar calmo. Você pode confirmar o contrato do cliente para esta noite? Claro, Matt, ela respondeu, claramente intrigada. Por quê? Vou explicar depois, respondi. Só me diga, o contrato inclui a cláusula de rescisão habitual? Kate nem precisou consultar o documento. Sim. Comportamento hostil ou discriminatório em relação à equipe ou à gestão nos dá o direito de rescindir os serviços imediatamente. Perfeito, eu disse, um sorriso surgindo no meu rosto. Vamos invocá-la. Comecem a empacotar. Houve uma pausa do outro lado da linha, e eu praticamente conseguia ouvir os pensamentos dela girando. Espere, o que aconteceu? Ela perguntou. Está tudo bem? Digamos apenas que o cliente deixou claro que não nos quer aqui, respondi. Depois explico os detalhes. Apenas confie em mim desta vez. Kate não hesitou. Entendido. Vou cuidar disso. Desliguei, meu coração batendo forte. Era isso. Se papai e Denise achavam que podiam me tratar como lixo e ainda assim aproveitar os frutos do meu trabalho, estavam prestes a ter uma grande surpresa. Eu não estava fazendo isso por vingança, bom, talvez um pouco. Mas principalmente porque parecia a coisa certa a fazer. Eu não ia permitir que eles me desrespeitassem enquanto se beneficiavam do meu esforço. Não era pessoal. Era negócios. Lá dentro, a recepção estava a todo vapor. A música tocava, os convidados conversavam, e os garçons traziam o primeiro prato. Tudo parecia perfeito na superfície, mas eu sabia que o caos estava prestes a começar. Minha equipe se movia como uma máquina bem ajustada, empacotando discretamente os equipamentos e suprimentos enquanto mantinham as aparências. Os convidados não perceberam nada no começo, o que era um testemunho do profissionalismo deles. Eu fiquei do lado de fora, observando do pátio enquanto o plano se desenrolava. Minha equipe começou a desmontar os arranjos florais, enrolar as toalhas de mesa e retirar discretamente as decorações. Era como assistir a um mágico fazer uma sala inteira desaparecer sem que ninguém percebesse.
Denise podia me menosprezar, mas não podia tocar na qualidade do meu trabalho ou no profissionalismo dos meus funcionários. O primeiro sinal de problema surgiu quando a equipe de iluminação começou a desmontar os uplights ao redor da sala. Alguns convidados notaram, apontando e cochichando entre si, mas ninguém disse nada ainda. Denise, é claro, estava ocupada demais reinando em sua mesa para perceber o que estava acontecendo. Meu pai não estava em lugar nenhum, provavelmente cuidando de mais uma bebida. À medida que mais e mais decorações desapareciam, os cochichos ficaram mais altos. Finalmente, um dos garçons se aproximou de Denise e disse algo a ela. O rosto dela passou de presunçoso a furioso em questão de segundos. Ela levantou-se de sua cadeira como um raio e atravessou a sala, os saltos ecoando como tiros contra o piso de mármore. Eu podia ouvi-la do pátio. O que está acontecendo? Por que estão tirando tudo? O garçom parecia genuinamente assustado. Eu não sei, senhora. Você terá que falar com a gerente do evento. Foi então que ela avistou Kate, que calmamente estava coordenando a equipe. Denise marchou até ela, sua voz subindo a cada passo. O que é isso? Que diabos vocês estão fazendo? Kate não vacilou. Estamos seguindo os termos do contrato, senhora. Os serviços estão sendo encerrados devido a comportamento hostil em relação à nossa gestão. Denise piscou, atordoada. Que comportamento hostil? Quem é a sua gestão, afinal? Kate gesticulou na direção do pátio, onde eu estava parado. Denise se virou, os olhos estreitando ao me ver. Eu levantei a mão em um pequeno aceno, minha expressão tão neutra quanto possível. Ela marchou até mim, o rosto vermelho de raiva. Você, ela sibilou. Você não pode fazer isso. Este é o casamento da Claire. E está é minha empresa, eu respondi, minha voz calma. Você deixou claro mais cedo que não respeita a mim nem ao que faço. Então, por que gostaria dos meus serviços? A mandíbula dela caiu. Você está fazendo isso para me punir. Para arruinar o casamento da Claire. Balancei a cabeça. Isso não é sobre Claire. É sobre como você e papai me trataram. Vocês não podem me humilhar e depois esperar que eu forneça um serviço de primeira classe. Não é assim que as coisas funcionam. Denise gaguejou, tentando formular uma resposta. Antes que ela pudesse, Kate se aproximou e me entregou uma prancheta. Estamos prontos para sair, ela disse. Tudo está empacotado. Assenti. Obrigada, Kate. Trabalho incrível, como sempre. Denise parecia prestes a explodir, mas não fiquei para descobrir. Entreguei a ela o cartão do meu advogado e disse, se tiver alguma dúvida sobre o contrato, sinta-se à vontade para entrar em contato com nossa equipe jurídica. Tenha uma ótima noite. E com isso, eu me afastei, deixando Denise ali parada, sem palavras. O caos que se seguiu foi ainda maior do que eu esperava. Quando minha equipe terminou de sair, o salão de recepção estava praticamente vazio. Os lustres ainda pendiam do teto, mas era só isso. Sem flores, sem talheres, sem iluminação. Os convidados estavam parados, confusos e cochichando entre si. Claire parecia prestes a chorar, e por um breve momento, me senti culpado. Mas então lembrei a mim mesmo, isso não era sobre ela. Era sobre me defender. A viagem de volta para casa, depois do casamento da Claire, deveria ter sido satisfatória. Quero dizer, eu tinha acabado de orquestrar um dos momentos mais impactantes da minha vida. Mas, enquanto as luzes traseiras dos caminhões da minha equipe desapareciam no espelho retrovisor, não pude evitar me sentir dividido. Esse não era o desfecho que eu tinha imaginado para o dia. Ainda assim, eu sabia que tinha tomado a decisão certa. Pela primeira vez em muito tempo, eu me defendi. Não apenas como dono de uma empresa, mas como pessoa. E embora a noite não tenha saído como eu esperava, isso não iria me impedir de seguir em frente. Esse era apenas o começo. Não tive muito tempo para refletir, porque as consequências começaram quase imediatamente. Cerca de 20 minutos após iniciar minha viagem, meu telefone começou a apitar sem parar. Mensagens de texto, chamadas perdidas, correios de voz, todos chegando em massa. Como esperado, Denise liderou o ataque com uma série de mensagens furiosas.
Eram longas, incoerentes e cheias de acusações de que eu havia arruinado tudo e destruído o grande dia da Claire por pura maldade. Cada mensagem era mais dramática que a anterior. Denise não estava apenas irritada, ela estava furiosa. Aquele tipo de fúria onde cada frase termina com um ponto de exclamação, e a indignação escorre da tela. Não acredito que você fez isso com a Claire, ela começou. Você é um garoto egoísta e vingativo que não suporta ver outra pessoa feliz. Você arruinou a reputação desta família. Tem ideia de como isso é humilhante? Mas ela não parou por aí. As mensagens continuaram, cada uma mais desvairada que a anterior. Ela me acusou de sabotar o casamento por inveja, me chamou de patético e até exigiu que eu reembolsasse todo o custo do evento. Sim, reembolsasse. Ela realmente acreditava que eu deveria pagar de volta pelos serviços que minha empresa já havia prestado, como se ela tivesse algum tipo de superioridade moral para exigir isso. Você envergonhou toda esta família, ela continuou. Sabe o que as pessoas estão dizendo sobre nós agora? Eu deveria saber que não podia confiar em você para nada importante. Você é um fracasso, Matt, e sempre será. A audácia era quase risível. Eu não respondi. Apenas silenciei o número dela. Ela não valia minha energia. Meu pai veio logo em seguida. Os correios de voz dele eram menos coerentes, mas igualmente hostis. Vou poupar os detalhes, mas digamos que expressões como moleque egoísta e vou processar você apareceram com frequência. Ele chegou a ameaçar chamar a polícia em certo ponto, o que honestamente me fez rir. Chamar a polícia para quê? Quebrar um contrato que ele nem sabia que existia? Boa sorte com isso. A mensagem mais surpreendente, no entanto, veio da Claire. Eu esperava a raiva dela também, mas, quando finalmente li o texto, não era o que eu tinha imaginado. Por que você fez isso comigo? Ela escreveu. Achei que você tinha vindo para me apoiar. Não pensei que arruinaria meu casamento. Uf! Essa doeu mais do que eu esperava. Não era como o veneno da Denise ou as tiradas bêbadas do meu pai. Isso parecia uma dor genuína. Claire e eu não éramos próximos há anos, mas eu ainda podia sentir a mágoa em suas palavras. Eu podia perceber que ela genuinamente não entendia por que eu tinha tomado aquela decisão. E, sinceramente, eu não a culpava. Claire sempre esteve presa no meio dessa confusão. Denise tinha suas garras nela desde jovem, e meu pai nunca foi o tipo de pai que incentivava o pensamento independente. Claire cresceu no mesmo ambiente tóxico do qual eu escapei, mas, em vez de lutar contra ele, ela se adaptou a ele. Eu queria responder a Claire, explicar meu lado, mas não tinha certeza se isso faria alguma diferença. Por um momento, me perguntei se tinha cometido um erro, mas então me lembrei do motivo pelo qual tomei essa decisão desde o início. Na manhã seguinte, a situação piorou. Denise, como esperado, não conseguiu deixar o assunto para lá. Ela começou a ligar para pessoas, membros da família, amigos, qualquer um que quisesse ouvir, e a contar a história do jeito que mais a favorecia. Por volta do meio-dia, já tinha recebido mensagens de texto de 2 tias e um primo, todos pedindo para eu explicar o que realmente aconteceu. Para evitar repetir a mesma história inúmeras vezes, enviei uma mensagem geral para os poucos parentes em quem ainda confiava. Resumi tudo, fui insultado, desrespeitado e tratado como um estranho, então encerrei os serviços da minha empresa conforme os termos do contrato. Se tiverem perguntas, perguntem a Denise. Se quiserem a verdade, perguntem ao pessoal do local. Estou cansado de me justificar. Uma das minhas tias respondeu quase imediatamente. Boa para você, ela escreveu. Nós vimos como Denise te tratou no dia de ação de graças há 5 anos. Ela sempre foi horrível com você. Só sinto muito que Claire tenha sido pega no meio disso. O apoio dela me pegou de surpresa. Passei tantos anos assumindo que toda a família tinha me descartado, que nem considerei a possibilidade de que alguns deles pudessem estar do meu lado. Foi um pequeno consolo no meio da tempestade. Então veio uma consequência inesperada dos convidados. Durante a tarde, comecei a receber e-mails e consultas, propostas de trabalho, na verdade. Aparentemente, a história do que aconteceu tinha se espalhado entre alguns dos convidados, e alguns ficaram impressionados com a forma como minha equipe lidou com a situação. Uma mulher, que eu vagamente lembrava como amiga da família dos sogros de Claire, entrou em contato para dizer que admirava o profissionalismo da minha equipe.
Ouvi o que aconteceu, ela escreveu, e só queria dizer que sua equipe lidou com tudo com uma graça incrível. Ficou claro que o problema não era com sua empresa, mas com a família. Estou organizando um evento beneficente em alguns meses e adoraria trabalhar com você, se estiver disponível. Falar de um raio de esperança. Respondi imediatamente, agradecendo pelas palavras gentis e agendando um horário para discutir o evento. Dentro de algumas horas, recebi mais 3 e-mails semelhantes de outros convidados. Era surreal. O mesmo casamento que fui acusado de arruinar agora estava se transformando em publicidade gratuita para meu negócio. As tentativas de Denise de me humilhar tinham saído espetacularmente pela culatra. Claro, Denise não tinha terminado. Naquela noite, ela havia levado sua campanha contra mim para o mundo digital. Descobri que ela tinha deixado uma avaliação terrível sobre minha empresa online, me acusando de ser antiprofissional e pouco confiável. A avaliação era cheia de mentiras flagrantes, afirmando que chegamos atrasados, fornecemos um serviço ruim e abandonamos o evento sem aviso. Felizmente, eu estava preparado para isso. Entrei em contato com meu advogado imediatamente. Em poucas horas, enviamos uma carta de cessar e desistir para Denise, alertando que qualquer outra declaração falsa seria tratada como difamação. A avaliação foi removida no dia seguinte, até onde sei, ela não tentou postar mais nada desde então. Denise, aparentemente, decidiu levar sua birra a novas alturas. Na manhã seguinte, enquanto revisava meus e-mails, recebi uma ligação do meu advogado. Você vai adorar essa, começou ela, o tom carregado de sarcasmo. A família de Claire está ameaçando te processar por quebra de contrato. Eu realmente dei uma gargalhada. Você está brincando, respondi. Com base em quê? Eles estão alegando que você abandonou o evento e causou danos irreparáveis ao casamento da Claire, respondeu minha advogada. Estão exigindo um reembolso total e danos adicionais por estresse emocional. A absurda situação quase me fez cuspir o café. Estresse emocional? Por que apliquei uma cláusula que eles concordaram? Isso é hilário. Minha advogada riu. Não se preocupe, Matt. Isso não passa de uma tática para te intimidar. O advogado deles, se é que podemos chamá-lo assim, enviou uma carta ridiculamente vaga, sem nenhum detalhe. Vou redigir uma resposta, mas eles não têm qualquer fundamento. Alguns dias depois, a tentativa de Denise de processar chegou a seu estágio mais ridículo. O advogado deles, que, como descobri mais tarde, era um dos amigos de pôquer do meu pai, enviou outra carta, alegando que minha decisão de encerrar os serviços causou humilhação pública e perdas financeiras significativas. Ele até incluiu números inflacionados sobre o suposto valor do evento, decoração e serviços de buffet. A melhor parte. A carta também me acusava de ser malicioso e vingativo por desmontar as decorações durante o evento. A carta dizia que a família havia sido sujeita à humilhação pública. A remoção abrupta dos serviços do evento manchou a reputação dos anfitriões e causou danos irreparáveis à posição social deles. Eu não conseguia parar de rir enquanto lia. Denise estava genuinamente tentando se pintar como vítima em um cenário que ela mesma havia criado. A ironia era tão densa que dava para cortá-la com uma faca. Minha advogada, no entanto, estava muito menos divertida. Eles estão tentando jogar lama na parede e ver o que gruda, disse ela durante nossa próxima ligação. O caso inteiro deles depende da ideia de que você violou o contrato, mas a cláusula que você invocou é a prova de balas. Vamos responder formalmente e deixar claro que continuar com isso só vai desperdiçar o tempo e o dinheiro deles. A disputa legal se arrastou por cerca de 2 semanas. Denise e meu pai continuavam insistindo, provavelmente porque o advogado deles não tinha coragem de dizer que eles não tinham nenhuma chance de ganhar. Enquanto isso, minha advogada trabalhava nos bastidores para compilar todas as evidências necessárias para encerrar o caso de uma vez por todas. Tínhamos tudo: o contrato original assinado por Claire, que claramente delineava a cláusula de rescisão, depoimentos de testemunhas da minha equipe, que estavam presentes quando Denise fez comentários hostis, e, a cereja do bolo, imagens de segurança do local. As câmeras haviam capturado tudo, incluindo a explosão bêbada do meu pai e Denise distratando minha equipe. Quando as imagens foram trazidas à atenção do advogado deles, o caso desmoronou quase instantaneamente. Minha advogada enviou uma última carta, detalhando as evidências com precisão e alertando que, se eles continuassem com o caso, entraríamos com um processo contra eles por difamação e honorários legais.
2 dias depois, recebi um e-mail da minha advogada, eles desistiram do caso. Nenhuma ação adicional necessária. A consequência mais surpreendente, no entanto, veio do novo marido de Claire, Adam. Ele me ligou alguns dias depois do casamento. Quase não atendi, mas, por curiosidade, acabei atendendo. Oi, Matt, disse ele, com um tom desconfortável. Eu sei que Claire quer falar com você, ele continuou. Ela se sente péssima com tudo. Ela só, não sei, está com medo. Ela está presa entre você e Denise, e isso está acabando com ela. Suspirei. Entendo, mas, se ela quiser falar, tem que partir dela. Não vou atrás dela. Eu vou dizer a ela, prometeu ele. Desliguei-me sentindo estranhamente esperançoso. Talvez Claire e eu ainda tivéssemos uma chance de consertar as coisas. Talvez não. De qualquer forma, eu finalmente tinha me defendido, e isso já era uma vitória para mim. Algumas semanas depois que o caos se acalmou, recebi uma mensagem de Claire. Ei, podemos nos encontrar? Acho que precisamos conversar. Fiquei olhando para a mensagem por um longo momento, sem saber como me sentir. Por um lado, era Claire estendendo a mão, a mesma Claire que ficou em silêncio enquanto Denise e meu pai me humilhavam no casamento dela. A mesma Claire que viu minha empresa, a empresa que eu construí do nada, ser insultada e não disse uma palavra enquanto eu saía. Por outro lado, eu não conseguia afastar a dúvida persistente. O que ela queria de mim agora? Isso era um verdadeiro gesto de reconciliação ou ela só queria amenizar as coisas por conveniência própria? Contra meu melhor julgamento, concordei em encontrá-la. Claro, me avise quando e onde, respondi. Nos encontramos em um pequeno café que eu costumava frequentar quando estava começando o meu negócio. Era um território neutro, mas não pude deixar de sentir a tensão no ar ao entrar. Claire já estava lá, tomando um café. Ela olhou para cima e sorriu um sorriso forçado, desconfortável, que não chegava aos olhos. Oi, disse ela, gesticulando para eu me sentar. Oi, respondi, sentando-me na cadeira à sua frente. Houve uma longa pausa antes que ela começasse a falar. Eu realmente sinto muito por tudo o que aconteceu no casamento, ela começou. As coisas saíram do controle, e eu sei que Denise e papai disseram coisas que não deveriam. Eu ergui uma sobrancelha. Algumas coisas. Ela se remexeu desconfortavelmente na cadeira. Ok, muitas coisas. Mas você tem que entender, eles estavam estressados. Casamentos são uma grande pressão, e as emoções estavam à flor da pele. Não foi pessoal. Soltei uma risada amarga. Não foi pessoal, Claire? Eles me chamaram de vergonhas, zombaram do meu negócio, me menosprezaram e basicamente disseram que eu não deveria estar lá. Como isso não é pessoal? Ela suspirou, como se eu fosse o irracional. Olha, eu não estou dizendo que o que eles fizeram foi certo. Mas você ter saído da forma como saiu também não foi justo. Você arruinou a recepção, Matt. As pessoas ainda estão falando sobre isso. Ah, aí estava. A verdadeira razão pela qual ela queria conversar. Então, isso não é sobre o que eles disseram ou fizeram, eu disse, meu tom frio. É sobre como isso fez você parecer. Não é isso que estou dizendo, ela respondeu rapidamente, embora o tom defensivo em sua voz dissesse outra coisa. Eu só acho que você poderia ter lidado com isso de outra forma. Você não precisava punir todo mundo por causa do que Denise e papai disseram. Eu a encarei, tentando decidir se ela realmente acreditava no que estava dizendo ou se estava apenas repetindo a narrativa de Denise. Punir todo mundo, eu repeti. Claire, eles contrataram minha empresa. Eles me insultaram, o dono, na frente de todos. Nem se preocuparam em esconder o desprezo. E você espera que eu simplesmente aceitasse isso? Eu esperava que você pensasse em alguém além de si mesmo, ela retrucou. Isso não era sobre você. Era o meu casamento. Você sabe o quão humilhante foi quando tudo desmoronou? As pessoas me perguntavam o que aconteceu, e eu não sabia o que dizer. Eu tive que lidar com as consequências enquanto você simplesmente foi embora. Inclinei-me para trás na cadeira, atordoado. Então é sobre isso. Não sobre o que eles fizeram, não sobre como me trataram. É sobre como isso te incomodou. Isso não é justo, ela disse, a voz ligeiramente elevada. Eu estou tentando consertar isso, mas você está tornando isso impossível. Consertar?
Eu repeti. Claire, você sequer reconheceu o que eu passei. Você está aqui me culpando por me defender, porque isso não se encaixou na narrativa perfeita do seu casamento. Você sequer ouve o que está dizendo. Ela cruzou os braços, a expressão endurecendo. Talvez eu não precisasse dizer nada disso se você não tivesse tornado tudo sobre você. Eu te convidei para o casamento porque queria você lá. Eu estava tentando te incluir, mas você transformou tudo em um desastre. Senti uma pontada aguda no peito, mas não era tristeza, era clareza. Isso não era um mal-entendido. Claire não estava presa entre Denise e papai. Ela era exatamente como eles, autoritária, manipuladora e incapaz de assumir a responsabilidade por suas ações. Levantei-me, jogando algumas notas na mesa para pagar meu café. Sabe de uma coisa, Claire? Estou cansado de você, de papai, de Denise, de tudo isso. Passei minha vida inteira sendo o bode expiatório dessa família, e não vou fazer isso mais. Os olhos dela se arregalaram. Matt, espera. Não, eu disse firmemente. Você não pode reescrever isso. Eu fui ao seu casamento porque achei que talvez as coisas tivessem mudado. Mas tudo o que recebi foi o mesmo desrespeito que enfrentei minha vida inteira. E agora você está aqui me culpando por ter a audácia de me afastar disso. Acabou, Claire. Para sempre. Ela ficou sentada lá, atordoada, enquanto eu saía do café. Essa foi a última vez que falei com Claire. Ela enviou algumas mensagens nos dias que se seguiram, mas eu não me dei ao trabalho de responder. Não havia mais nada a dizer. Ela me mostrou quem realmente era, e eu acreditei. Quanto a Denise e papai, cortei-os completamente da minha vida, e foi a melhor decisão que já tomei. Nos meses que se seguiram, minha empresa prosperou, em parte graças à onda de novos clientes que ficaram impressionados com o profissionalismo da minha equipe ao lidar com o fiasco do casamento. Denise e papai podem ter tentado me derrubar, mas tudo o que fizeram foi me tornar mais forte. E Claire? Ela se tornou apenas mais uma parte do meu passado. Parei de me perguntar se ela algum dia veria as coisas de forma diferente, porque não importava. Família não é sobre sangue, é sobre respeito, e nenhum deles me mostrou isso. E, honestamente, não me arrependo de nada. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.